E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra um vídeo um pouco diferente. Eu assisti 3 produções recentemente que estrearam no final de março e vou falar aqui um resuminho bem rápido, um review express do que eu achei das 3. Cavaleiro da Lua é a nova série da Marvel que chegou no dia 30 de março ao Disney+. Morbius é o novo filme da Marvel em parceria com a Sony que chegou no dia 31 de março aos cinemas. E Nossos Sonhos de Marte é uma comédia romântica com o Cole Sprouse e a Lana Condor que chegou na HBO Max no dia 31 de março também. Eu assisti já o primeiro episódio da série e os 2 filmes e decidi que eu vou fazer um resuminho aqui do que eu achei dos 3, como foram 3 produções bem importantes aí que surgiram agora no entretenimento, e também como não deu pra fazer um vídeo individual pra cada, porque não deu pra me planejar com bastante antecedência, decidi juntar os 3 em um vídeo só, porque aí eu te falo o que vale a pena assistir e o que vale a pena não assistir, dependendo aí se você ainda não viu nada. Se você já gosta desses vídeos indicando filmes, séries, falando do que eu achei de algum lançamento recente, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bom, vou falar por aqui na ordem que os filmes e séries aí foram lançados e que eu assisti também, pra ficar tudo bonitinho. Então eu vou começar com Cavaleiro da Lua, né, a nova série da Marvel que chegou no dia 30 de março e é lançada cada episódio toda quarta-feira, então a gente vai ter 6 episódios aí pela frente. Quando o vídeo for ao ar já vão ter 2, mas por enquanto eu só assisti um, então eu vou falar minhas primeiras impressões sobre esse primeiro episódio e o que eu espero pro futuro da série. Se você ainda não sabe muito sobre Cavaleiro da Lua, eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu fiz falando tudo que você precisa saber sobre a série, porque ela adapta, lógico, os quadrinhos da Marvel e apresenta pras telonas um personagem que a gente nunca viu antes, né, que ele é interpretado pelo Oscar Isaac, e na verdade são 2 personagens aí, porque a gente vai conhecer o Steven Grant, que é um funcionário de um museu britânico que tem problemas com sono. A gente percebe logo no começo que ele prende a perna na cama pra dormir, ele tem várias armadilhas pra perceber se ele saiu de casa ou não, e aí ele sempre tem uns lapsos de memória. E aí logo no primeiro episódio a gente vai acompanhá-lo enquanto ele do nada acorda do outro lado do mundo, fugindo de vários capangas e se tornando um cara, e tipo, vendo que é um cara procurado, tá envolvido ali em um monte de confusão. E aí ele fica muito em choque o que está acontecendo aqui, e a gente também, é muito legal que a gente vai descobrindo as coisas na série junto com ele, né? A gente vê como é a vida dele, que é muito pacata, é muito simples, não acontece nada demais, e como esse problema com sono impacta no trabalho, na vida amorosa. Ele é uma pessoa assim que, não tem muitas coisas da vida. E aí do nada a gente percebe que ele é esse cara que tá fugindo do crime e que pode ser muito bom com, sei lá, ação e tal. Então assim, você fica, o que tá acontecendo aqui? E aí a gente vai saber, de acordo com a sinopse oficial do filme, não estou dando spoilers por aqui, que ele tem um transtorno de personalidade dissociativa e divide o corpo aí com outra personalidade, que é o Mark Spector, que é um mercenário, assim, super conhecido e procurado, que tem muitos inimigos, e que eles 2 dividem o corpo ali, né, enquanto um é um britânico muito pacato, que tem uma vida simples, o outro é um mercenário que é procurado e que é americano. E aí eu acho que pro futuro vai ser muito interessante ver Oscar Isaac fazendo as duas personalidades dentro de si, porque o que a gente entendeu nesse primeiro episódio é que sempre tem uma que tá mais à tona e que normalmente é do Steven Grant, e o Mark Spector ali dentro tem que meio que lutar pra surgir na superfície, mas eu acho que vai ser muito legal ver o ator fazendo os 2, assim, eu amo Oscar Isaac, ele é um ator maravilhoso, eu acho que ele tá muito bem no papel e que a cada episódio a gente vai vê-lo evoluindo mais. E aí, claro, também quero entender mais sobre como, né, os 2 foram parar como surgiu esse transtorno de personalidade dissociativa, porque é o mesmo corpo para 2 pessoas diferentes, né? Uma já teve uma vida antes, uma conhece outras pessoas, uma é dos Estados Unidos, a outra é da Inglaterra, então assim, eu quero entender um pouquinho mais sobre isso, porque pode ser muito confuso se não for explicado direito, e enfim, e também, claro, entender toda a história por trás do surgimento do Cavaleiro da Lua de fato, né? Que os 2 ali conseguem se transformar nesse guerreiro que vai conseguir lutar contra todos, porque aí tem todo o envolvimento da mitologia
mitologia egípcia, né, envolvendo o deus Khonshu, que é o deus da lua. Enfim, é uma série que eu acho que vai acrescentar bastante pro universo da Marvel, que vai ser um entretenimento aí que em 6 episódios vai passar rapidinho e que eu espero que introduza o personagem pra outras histórias no futuro também. Adorei assistir e, enfim, recomendo que vocês assistam e continuem acompanhando também. E agora vamos falar de Morbius, né? Esse é o novo filme da Marvel em parceria com a Sony Pictures, né? A Sony Pictures tinha já alguns direitos da Marvel ali no meio, não é uma coisa direta, porque hoje em dia os filmes da Marvel são da Disney, mas a Sony ainda tem alguns direitos, então eles se envolvem ali um pouquinho de cada. Como a gente sabe, a Sony também é o que faz os filmes do Homem-Aranha, por isso até que o Homem-Aranha nos streamings é uma coisa muito confusa, mas enfim, agora a gente vai ter o novo filme do universo da Marvel dentro da Sony, e é Morbius. Morbius nos quadrinhos é um dos vilões justamente do Homem-Aranha, por isso que tá dentro desse escopo da Sony aí, mas aqui a gente vai ver um pouquinho da história de origem dele, então ele ainda não é um vilão como a gente conhece, ele é mais um anti-herói, ele faz algumas coisas ali que não são boas, mas ao mesmo tempo ele se sente mal com isso, não é uma coisa que ele tava buscando, então a gente entende um pouco o lado dele e isso é bem interessante. Morbius vai acompanhar a história do Michael Morbius, ele é um cientista, pesquisador aí, renomado, muito conhecido na comunidade, que tem uma doença genética incurável, né? Ele cresceu com essa doença, que você consegue tratar, mas não curar. E o sonho da vida dele era encontrar uma cura para ela. E aí, depois de muitos anos de pesquisa, ele cria uma teoria de que se ele usar o sangue ou material genético dos morcegos, especialmente uma espécie da América Latina, agora eu acho que é da Costa Rica, que se alimenta exclusivamente de sangue, ele pode criar ali uma nova combinação genética que pode servir de cura. Enfim, eles explicam um pouquinho sobre isso e explicam por que ele vai para lá e buscar estes morcegos especificamente, né? E é uma coisa que o filme até mostra, assim, não seria ética no trabalho dele, mas ele mostra que ele tá muito determinado a encontrar essa cura, tanto pra ele quanto pro melhor amigo dele, que ele cresceu junto e, assim, desde a infância, nos cuidados dos médicos, eles estavam sempre juntos. Então ele quer encontrar essa cura pra ele e pro melhor amigo. Então ele tá muito determinado ali. E aí ele acha que encontrou um resultado satisfatório e decide aplicar a cura nele mesmo pra ver o que acontece. E é nisso que ele acaba se transformando nessa pessoa, assim, ele melhora muito fisicamente, mas ele só consegue manter essa aparência física, essa disposição, se ele continuar se alimentando de sangue. Então a gente fala que o Morbius é o vampiro, né? É vilão vibes vampiro da Marvel. E é isso que a gente vai entender. Enfim, ele vai descobrir e aí ele vai ter que aprender a lidar com essa nova condição. E também lidar com o melhor amigo, porque ele não acha que foi um resultado bom, sabe? Não era o resultado que ele esperava. Então ele não quer dar essa cura pro amigo. E aí a gente vai acompanhar toda essa história. Enfim, eu gosto da teoria por aí. Eu acho que o Jared Leto, que é o nosso Michael Morbius, tá muito bem no papel, mas tem muitas coisas nesse filme que eu acho que poderiam ser melhores, vamos dizer assim. Ultimamente a gente tá vendo muitos filmes de 3 horas, né, 2 horas e meia, 3 horas, são filmes que estão sendo mais longos, especialmente os de heróis, né, Batman recentemente foi assim, o próprio Homem-Aranha foi bem longo também, Duna tava aí, enfim, todos os grandes filmes estão vindo com muito tempo de duração. E assim, às vezes fica cansativo, mas às vezes é o tempo necessário pra você entender e se aprofundar na história, sabe? Então, pra mim, foram necessárias. Diferente disso, o Morbius tem 1h e 44 de duração, que era o tempo que os filmes tinham antigamente, né? Mas o que eu acho é que 1h e 44 de duração não foi tempo suficiente pra expandir este universo de um vilão ou um anti-herói novo e ao mesmo tempo se aprofundar nos personagens para fazer você se importar com todos e criar essa empatia ou antipatia por cada um. Então, assim, eu achei que passa tudo muito rápido, é uma história muito apressada que você não consegue se conectar profundamente pra, enfim, gostar, né? Tipo, se dar bem com os personagens. E por isso é uma coisa que é um ponto bem negativo pra mim
mim, assim. Você não se conecta a ponto de se importar tanto. Eu acho que é uma história que tinha muito potencial, mas é isso, fica muito na superfície. A gente não se importa tanto com essa pesquisa do Morbius, porque, assim, é uma pesquisa que acontece da noite pro dia, a gente não entende muito sobre as condições deles, a gente vê um pouquinho sobre como eles precisam lidar todos os dias, mas é muito pouco. Como era o trabalho do Morbius durante esse tempo em que ele ficou na pesquisa, ele ia receber um Nobel no começo do filme, então, assim, a gente já chega com ele recebendo um Nobel e não entende muito do passado pra entender, né? Ao mesmo tempo, o filme tem sim, apesar dele já ser uma vibes vilão, anti-herói, o filme tem um grande vilão. E é um grande vilão que surge tão do nada que você fica, meu, por quê? Não entendi. Como assim do nada isso acontece? Então eu acho que faltou um pouquinho de tempo pra dar uma profundidade, pra expandir melhor isso e pra gente conhecer bem. Dito isso, o final do filme temos cenas pós-créditos, 2 cenas pós-créditos, que deixam aí um vislumbre pra gente continuar vendo Morbius no futuro. Então vamos ver o que acontece por aí. Se tiver mais Morbius no futuro, espero que eles aprofundem mais pra gente conseguir gostar mais do personagem. Se você gosta da Marvel e quer ficar por dentro de tudo que vem no futuro, gosta de acompanhar todos os filmes, eu acho que você tem que assistir, claro, pra entender quem é este vilão, anti-herói e ficar preparado pro que vem pela frente. Se você não é tão fã, ou se você acompanha um filme ou outro que sai, eu acho que esse é um filme que você pode pular, sendo bem honesta aqui. E agora, por fim, vou falar de Nossos Sonhos de Marte. Essa é uma comédia romântica que foi lançada no HBO Max também no dia 31 de março, na quinta-feira. E ela é estrelada pelo Cole Sprouse de Riverdale e, assim, se você é como eu, de Zack e Cody, Gêmeos em Ação, e pela Lana Condor, de Para Todos os Garotos que Já Amei. E, assim, só com esse elenco eu já tava doida pra assistir esse filme. Eu acho que os dois são fofíssimos e, assim, pelo trailer eu já senti, mas depois eu posso dizer agora com convicção que os dois são ótimos juntos, tem uma química incrível. Eu acho que a Lana Condor tem uma química com qualquer ator que botar ali, ela consegue fazer você querer shippar ela com a pessoa. Enfim, então isso eu gostei bastante do filme, já cumpre uma das partes ali. Mas falando um pouquinho sobre a história, a Lana Condor interpreta a Sophie, uma menina que está num namoro à distância há bastante tempo com um cara que está morando em Marte. O filme se passa em 2049, se eu não me engano, já com as viagens para Marte super normais e oficiais e que acontecem a cada temporada ali. E aí o namorado dela vai participar de um programa de estudos e de trabalho em Marte e ela fica aqui. E ela fica na expectativa dele voltar, e isso aqui sempre se alonga um tempo lá, a estadia dele, a família dele tá lá também. E aí, determinado dia, ela fica meio que assim, agora, se eu não for atrás dele, a gente não vai se ver ainda por muito tempo. E aí ela entra nessa vibe de ir atrás. Enquanto isso, Cole Sprouse interpreta o Walt, um cara que o sonho dele, da vida dele, sempre foi viajar pra Marte, mas ele não tem dinheiro pra comprar uma passagem. Então ele tenta muito firmemente ali se inscrever num programa de estudos e um programa espacial que poderia levá-lo até Marte. Só que ele está nessa vibe de inscrições há muito tempo e a gente descobre logo no começo que ele já teve 36 inscrições rejeitadas. E ele não sabe mais o que fazer pra viajar até lá. E aí, eis que um determinado dia ele conhece uma garota que finalmente dá bola pra ele ali, que ouve tudo que ele tem pra falar sobre Marte e todas as curiosidades espaciais que ele sabe. E aí eles ficam juntos, só que ele descobre que no dia seguinte ela vai justamente viajar pra Marte. E aí dá mais uma determinação dele de ir pra lá. Nisso, os dois personagens, o Walt e a Sophie, se encontram e aí o Walt vê uma oportunidade na Sophie de finalmente conseguir embarcar pra Marte de fato clandestinamente, porque ele já viu que todos os modos legais possíveis ele já tentou e não deu certo. A Sophie tem dinheiro, então ela consegue comprar uma passagem pra Marte e aí ele decide dar um jeito ali, dar uns migué e embarcar lá com ela legalmente. E aí os dois vão ter que ficar 35 dias numa viagem juntos, mas ela tentando escondê-la e ele tentando se esconder ali pra não ser pego e conseguir chegar. E aí, claro, a gente vai acompanhar a evolução da amizade deles ali, como eles vão dessas pessoas que, tipo, ela se sente traída porque ele usou ela pra conseguir embarcar clandestinamente, mas como eles vão conseguir se acertar e manter essa animosidade ou não. Enfim, eu acho que é uma história... Não tem grandes revelações, não tem uma grande ambição de ser algo super diferente de ficção. Acho que o ponto não é a viagem pra Marte ou como o planeta Marte funciona, não
é isso, mas é muito legal acompanhar a relação dos dois ali, como eles tem essa química logo de cara, mas também é muito legal acompanhar a amizade por si só, e como um ajuda o outro lá dentro, né? Ela sempre sendo essa pessoa muito certinha e regrada, e ele essa pessoa mais inconsequente, que não pensa muito no que faz, e não tem muitas coisas prendendo ele na vida, e como ele deixa ela se soltar um pouco mais, e ela coloca um pouquinho mais de ordem nele. Enfim, é engraçado, tem momentos muito divertidos, também tem outros personagens mais coadjuvantes que eu acho que acrescentam aí na história, e é isso, a química dos dois é incrível, os dois atores são incríveis, e assistir os dois juntos foi incrível também. E isso, claro, se você é uma pessoa como eu, que também é apaixonada por comédias românticas teens, que já adorou Para Todos os Garotos que Já Amei, gosta de tudo que Cole Sprouse faz, assim, não tem erro. Essa aqui é o filme que você vai assistir pra falar que é fofo. Ai, meu Deus, amei, meu coração está quentinho depois de assistir. E é isso, esses foram os 3 filmes e séries que eu assisti recentemente. Cavaleiro da Lua vou continuar assistindo aí conforme os novos episódios forem saindo. Com certeza, entre os 3, o Cavaleiro da Lua é que eu tô com mais expectativas pra continuar assistindo aí, né? Eu acho que o primeiro episódio já dá muita vontade de ver. Enfim, neste momento, se eu fosse montar um ranking, seria Cavaleiro da Lua, Nosso Sonho de Marte, e aí Morbius só pra finalizar aí. Mas enfim, eu assisti recentemente esses 3, quis trazer aqui um pouquinho de cada, pra caso você ainda esteja em dúvida de assistir ou não, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ficou com vontade de assistir algum, desistiu de assistir outro, já assistiu e concorda comigo ou não concorda, comenta tudo aqui pra gente conversar. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mandar pra alguma pessoa que tava a fim de assistir algum filme com você ou não tava, pra compartilhar essa opinião também. E claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos por aqui. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!